Prezados amigos e amigas, uma boa tarde para todos nós. Que Jesus nos abençoe e nos envolva na sua sublime paz. Para mim é uma grande alegria poder retornar a esta casa, onde temos vínculos aqui sagrados do coração. Já há tantos anos temos podido acompanhar esse trabalho, temos aí amigos queridos que vão partilhando conosco dessa estrada. Já estivemos aqui em outras oportunidades na Semana Chico Xavier e agora retornamos com muita alegria no coração, esperando deixar aqui alguma reflexão que seja útil para todos nós, em nosso esforço da vivência espírita cristã, em especial para os médiuns. Lembrando que, em geral, ou de modo geral, todos somos médiuns, mas também aqui nos direcionamos àqueles cuja faculdade, como diz Kardec, está ali bem definida, com as características e particularidades que dizem respeito a cada faculdade. Então, que o Senhor nos abençoe, nos inspire nessa tarde, que sigamos nesse mesmo espírito que já foi aqui preparado previamente pelo nosso querido Luiz Elias. Os temas são muito consonantes e esperamos também complementar aquilo que ele já trouxe para nós. Iniciamos a nossa reflexão lembrando uma cena que nos é descrita no livro Há 2000 anos, que particularmente julgamos muito emblemática, porque ela ilustra, ela demonstra o que é a mediunidade vivida verdadeiramente com Cristo, a serviço da vida, a serviço do progresso dos outros espíritos, a serviço do nosso próprio aperfeiçoamento. Recordo-me do caso de João de Cleófas, que está registrado, como disse, no livro Há 2000 anos, na segunda parte, no capítulo de número 5, nas catacumbas da fé e nos circos do martírio. Ali nós temos a descrição daquelas reuniões cristãs que se davam nas catacumbas, quando a perseguição ao cristianismo, embora ainda não oficial, já se apresentava na capital imperial. Ali estavam, por exemplo, nessas catacumbas, Lívia e Ana, consolidando a sua vivência cristã. E justamente por ali estarem, seriam presas e, como sabemos, o desfecho se daria um pouco mais adiante, com Lívia sendo uma das primeiras mártires do cristianismo nas perseguições que se deram em Roma. Mas certa feita, a comunidade cristã de Roma foi então visitada por João de Cleófas, que era o emissário da igreja de Antioquia, igreja também muito importante naquela época, onde Paulo havia iniciado o seu ministério. O Luiz aqui recordou o momento em que Paulo, depois de ter passado 3 anos no deserto, 3 anos na sua terra natal, é chamado por Barnabé, vai até Antioquia, intenta começar de novo as preleções, no entanto, não é bem sucedido. Faltava-lhe aquela habilidade tão conhecida de outros tempos. Ele ainda não conseguia concatenar muito bem as ideias e tal, mas é ali que ele vai consolidando o início do seu trabalho. É ali que ele faz ou estreita ainda mais essa amizade com Barnabé, que foi uma figura muito importante na sua vida. E a igreja de Antioquia, a partir de um determinado momento ali no cristianismo nascente, ela se mostrava como sendo a mais pujante daquelas comunidades iniciais, até mesmo mais do que Jerusalém. Porque tal era a sintonia dos membros daquela igreja, que os fenômenos espirituais, podemos dizer hoje, enquanto espíritas, os fenômenos mediúnicos ali eram impressionantes. A tal ponto que ali se davam os fenômenos de voz direta. Ou seja, fenômenos de efeitos físicos, em que os espíritos falavam diretamente e eram ouvidos por todos, sem a intermediação por meio da psicofonia, né? Claro que, como é um fenômeno de efeito físico, existe ali um trabalho do médium, mas não se servindo do aparelho radiofônico do médium. Foi por esse meio, aliás, que Paulo e Barnabé foram designados para a primeira viagem apostólica, por meio dos fenômenos de voz direta. Então, a comunidade de Antioquia era uma comunidade muito importante, muito fecunda naquele contexto. E João de Cleófas era então o emissário dessa comunidade para os cristãos que se congregavam em Roma. Por quê? O patriarca ali da comunidade de Antioquia, em suas preces e meditações, havia recebido
algumas informações do mundo espiritual quanto ao que aguardava a comunidade de Roma. Ele recebe, digamos, alguns avisos, alguns recados de que a comunidade dos cristãos de Roma estava prestes a facear testemunhos muito ásperos, muito severos. Ou seja, as perseguições se intensificariam. Só que era preciso alguém para avisar isso. Era preciso alguém que se dispusesse a levar a mensagem. E aí que entra a questão. Porque era uma viagem só de ida. Quem fosse levar a mensagem estaria disposto a pagar o preço de levar a mensagem. E é aqui que essa cena, essa descrição vão se tornando muito emblemáticas. Quando pensamos em termos de mediunidade real, sincera, profunda com o Cristo. Quem quer se dispor a levar a mensagem do Cristo precisa estar disposto a pagar o preço de ser um vaso que transporta a mensagem do Cristo para o mundo. Então vocês imaginem só, na comunidade, não dá para saber exatamente se João de Cleófas era também médium ou não, parece-nos também que sim. Mas vocês imaginem, quem quer levar a mensagem a Roma? É para ir e não voltar mais. É para ir e de lá e direto para o mundo espiritual. Quem se dispõe? Ficamos a pensar que até existia uma disputa para ver quem queria ir. Quem se dispunha a ir? O João de Cleófas fala, eu vou. Eu levo a mensagem. E assim ele fez, foi. E nesse dia então, da descrição do livro, ele é quem falaria nas catacumbas. Então todos os cristãos haviam sido avisados ali na cidade, nos entornos, estamos recebendo o emissário de Antioquia, sua mensagem é muito importante. Compareçam, portanto, hoje às catacumbas. E lá estavam os cristãos, catacumbas cheias, aqueles recintos consagrados à morte, aos mortos, repletos de vida. Lembrando que muitos destes locais ficavam a quilômetros de distância da capital. Era preciso percorrer aqueles caminhos em noite densa, noites frias, com riscos de, em sendo pegos, não mais voltar. Mas nem por isso deixavam os cristãos de estarem juntos, de congregarem, de se reunirem. Lá estavam eles para ouvir João de Cleófas. Ele inicia, portanto, a sua preleção. E ali, sentindo-se inspirado pelo alto, pelos Espíritos do Senhor, anuncia o que estava prestes a acontecer. E, de fato, antes mesmo que ele terminasse a sua preleção, começam-se a ouvir ali determinados barulhos, o tilintar de armaduras e de armas. Eram então os soldados romanos que haveriam de prender a todos que ali estavam, sendo todos eles destinados ao martírio no circo romano. João de Cleófas, como verdadeiro mensageiro do alto, toma a frente, inspira nos demais coragem, resiliência, porque era um coração disposto a pagar o preço de trazer a luz ao mundo ainda em sombras, de falar, de viver, de demonstrar valores absolutamente diversos daqueles que ainda são cultuados no mundo, naqueles tempos, mas ainda hoje. É claro que o preço que nos pede hoje o Senhor não é mais a oferta da vida física. Não mais morreremos nos circos. No entanto, talvez o que Ele nos peça é ainda mais desafiador, que é a oferta integral da vida inteira. O próprio espírito de Quinto Varro, Quinto Celso, do livro Ave Cristo, que em futura encarnação seria Pedro de Alcântara, traz algumas mensagens pelo Chico, ele que era o pai espiritual, de Tassiano, Arnaldo Rocha. Ele tem uma mensagem muito interessante chamada Antes e Depois, ou Antes e Agora, se não me falha a memória, em que ele vai comparando o que era pedido dos cristãos em outros tempos, o que se nos pede hoje. Outrora, o martírio, a morte, a entrega dessa vida física naquele ato culminante, mas hoje uma vida consagrada verdadeiramente, anos a fio, à causa do Cristo. Então há um preço a ser pago. Há uma disposição de sacrifício que está intimamente, intrinsecamente associada à condição
do mensageiro do mais alto, do mensageiro de Jesus. E João de Cleófas ilustra muito bem isso para nós. Como também demonstraria essa disposição o apóstolo dos gentios, que também já foi hoje citado aqui pelo Luísio. Ele que, quando chamado pelo Cristo ao seu ministério, após a sua conversão em Damasco, o Cristo, aparecendo para Ananias, esclarece então qual seria a tarefa que caberia a Paulo de Tarso. Diz o Senhor, isso está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 15 e 16, também no livro Paulo e Estevão. Ele, para mim, é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Mas não é só esse o aspecto ou o designativo da tarefa. Se fosse só isso, seria até tranquilo, né? Seria muito gratificante, digamos assim, seria muito honroso. Mas existe um outro aspecto que, em geral, não é considerado, mas é justamente o mais rico, o que mais nos pode engrandecer na tarefa com Cristo, que é o que Jesus diz no versículo seguinte para Ananias: e eu lhe mostrarei quanto deve padecer por amor do meu nome. Ou seja, ele foi designado para ser um vaso, a transportar uma mensagem, um conteúdo que não era propriamente dele. Alguns poderiam se deter apenas nesse aspecto da mediunidade. Que glória, portanto, ser um vaso de Jesus. Mas poucos vão à página seguinte, leem, digamos assim, os demais parágrafos do contrato em que está lá registrado: mas eu lhe mostrarei qual o preço de ser um vaso desse conteúdo, de ser um emissário, de ser um intérprete da verdadeira mensagem do mais alto. Então, o Cristo deixa bem claro ali, por meio de Ananias a Paulo, aquilo que lhe caberia para que efetivamente pudesse ser um intermediário, um médium do Cristo no mundo, como realmente o foi. Então, nós trouxemos essa introdução, digamos assim, porque o tema a que nos propusemos refletir, ele se baseia num capítulo da obra de Leon Denis, chamada No Invisível, que é, dentre as suas obras, aquela em que ele mais vai tratar acerca da mediunidade. E como geralmente ele o faz, nas suas obras, nos seus escritos, ele deixa o melhor para o final, por último. Leon Denis sempre busca arrematar os seus textos, os seus livros, os seus capítulos, com um fecho luminoso. As palavras mais sublimes e mais inspiradas geralmente são o arremate. Por exemplo, se vamos para o livro Depois da Morte, temos 5 partes na obra. As 4 primeiras, ele se dedica a tratar dos aspectos mais científicos e filosóficos do espiritismo. Então, a questão da mediunidade, da experimentação, do mundo espiritual, uma análise panorâmica, histórica, até o contexto do espiritismo. Então, aspectos mais filosóficos, científicos. A última parte, no entanto, a 5ª parte, é o fecho luminoso da obra. Um dos mais belos conjuntos de capítulos ou de textos que já pude até hoje acessar na literatura espírita, que ele denomina como sendo o caminho reto, em que basicamente ele vai tratar do aspecto moral da doutrina espírita, da sublimidade do aspecto moral do espiritismo, definindo-o como sendo o caminho reto. Com isso, ele quer encerrar a obra como se faz uma sinfonia, naquele ápice, deixando o espírito realmente impressionado, enlevado com aquilo que pôde acessar, como também ele quer transmitir uma mensagem oculta, implícita. É como se ele dissesse: olha, você leu as 4 partes anteriores. Você viu eu tratar aqui dos mais diferentes assuntos. Da mediunidade, ao perispírito, à reencarnação, vários e vários temas. No entanto, tudo isso será inócuo, não terá alcançado a finalidade maior na sua vida, se esses conhecimentos não culminarem
no caminho reto, numa vida mais reta, em mais retidão, numa vivência mais moralizada, à luz do que temos aprendido com o Espiritismo, sobre as leis morais, sobre as lições do Cristo. Então, o caminho reto deve ser a consagração, o coroamento do conhecimento espírita, para que, de fato, o Espiritismo cumpra o seu papel em nossa vida. Assim ele faz em vários outros textos, também no livro No Invisível. Porque ele encerra o livro No Invisível, capítulo 26, com o seguinte texto: a mediunidade gloriosa. Porque essa, gente, deve ser uma meta para todos nós do mundo, discípulos do Cristo. Já dissemos aqui, né, que, de um modo geral, todos somos médiuns. A depender da definição que nós vamos dar de mediunidade. O próprio Kardec o faz no livro dos Médiuns. Ele traz, digamos, duas definições. Uma definição lato sensu, em que ele diz: qualquer um que sinta a influência dos espíritos em um grau qualquer é espírito. Portanto, como todos somos espíritos e existe uma interação espírito a espírito, encarnado, desencarnado, todos somos médiuns, em algum nível. No entanto, ele também diz, no mesmo parágrafo, traz uma definição stricto sensu da mediunidade. No entanto, em geral, usamos esse termo para aqueles que têm uma faculdade bem definida, com características, com definições específicas. Mas pensando aqui no sentido amplo, qual que é a grande meta de todo espírito? Ser um intermediário fiel do mais alto, de Deus, das suas leis. Isso, em definição última, é mediunidade gloriosa. Aquele que revela em vida as forças superiores em que se inspira. Seja Deus, seja o Cristo, sejam os espíritos superiores, a mediunidade gloriosa é a culminância do espírito maduro, do espírito consciente, atento e fiel aos seus deveres conscienciais. Só que há um grande risco da gente confundir aqui o que é glória. Porque a palavrinha glória, ela é perigosa. E eu acho que foi até por isso que Leon Denis colocou aqui a mediunidade gloriosa, para que a gente analisasse mais detidamente o que é uma mediunidade gloriosa. O que é glória. Porque, recorde-me aqui de um comentário de Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 119. A mensagem se chama Glória Cristã. Basicamente, nessa mensagem, Emmanuel vai apresentar para nós as imensas diferenças que existem entre a glória do Cristo, ou a glória cristã, e a glória do mundo. A glória do mundo é aquela que nos ornamenta, que nos incensa, que cria em nosso entorno uma imagem que não é real, que não é perene, que não é verdadeira. Mas ela encanta, ela ilude, ela fascina. Porque toda ilusão, por definição, é encantadora. Caso contrário, não nos iludiríamos. Então, a glória do mundo, ela está baseada nessa imagem que se constrói a nosso respeito, alimentada por outros, muitas vezes também alimentada por nós, mas que é aquela coisa similar à bruma, que ao primeiro contato com o sol da verdade se dissipa, mas que pode nos enganar, que pode turvar-nos a visão por uma existência inteira. Agora, a glória do Cristo, a glória real da vida, muitas vezes sequer será vista pelos olhos do mundo. Será somente sentida e vivida por aquele que a encontra dentro de si. Mas é a única perene. É a única que não nos pode ser tomada. E Emmanuel baseia esse seu comentário numa fala de Paulo.
Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 12, em que Paulo diz assim: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Então, olha a definição de glória para o apóstolo Paulo. Uma vida gloriosa é aquela vida onde a consciência atesta dia a dia a retidão dos caminhos, traz-nos a paz de espírito, a segurança interior, a tranquilidade do dever cumprido. Quantos conseguirão ver isso olhando-nos de fora? Poucos. Porque muitos têm a visão viciada nas glórias do mundo, em que mais anseiam aplausos, incensos, destaque, renome, bens, triunfos, que o mundo muitas vezes nos ofertará, em detrimento da verdadeira glória. Eis, portanto, a importância de distinguirmos glória real de glória ilusória, para que entendamos o que Leon Denis quer nos dizer com mediunidade gloriosa. O que o Espiritismo, o que o Cristo nos propõe com a glória que ele deu testemunho. Porque não houve espírito mais glorioso neste mundo. No entanto, como ele partiu daqui? No ápice da humilhação. Raros são os que conseguem ver na cruz a glória oculta. Emmanuel diz: há na crucificação uma glória oculta. Raros conseguem ver. Que a cruz é o mais belo dos pedestais da história dos séculos. Que a cruz é o mais luminoso dos tronos. Que daquele pequeno monte nos arredores de Jerusalém irradiou-se a mais bela luz que já se acendeu neste mundo. Só os olhos treinados na busca da verdadeira glória conseguirão vê-lo. Os que ainda almejam a outra verão ali apenas derrota, humilhação. Isso é absolutamente essencial para que o médium entenda a tarefa que lhe cabe, no anseio por construir essa mediunidade gloriosa com o Cristo, à luz do Evangelho, para que não se engane, para que não abrace ilusões, para que não se perca. Por isso também que antes desse capítulo 26, a mediunidade gloriosa, Leon Denis nos traz o capítulo 25, talvez tenha sido o que inspirou o Aloísio no seu tema, chamado Martirológio dos Médiuns. Porque Leon Denis quer nos trazer a ordem. Meu filho, primeiro o martírio, primeiro o sacrifício, primeira disciplina, primeira luta, primeiro o suor, primeira renúncia, primeiro o trabalho interior, primeiro o trabalho silencioso, primeiro o trabalho oculto. Porque depois de tudo isso, você há de entender que a glória verdadeira não é vista pelo mundo, tão pouco palpável. Agora, se você quiser inverter a lógica, muito facilmente você compra a glória do mundo para deixar o martirológio, as lutas, para depois. E a gente vive a mediunidade ilusória. E eu pensei nesse tema, na verdade, porque no nosso contexto atual existe um fator que agrava ainda mais essa questão toda. Um fator que, aos tempos de Paulo, por exemplo, aos tempos até mesmo de Kardec, não existia tanto, mas que hoje existe. E que facilita ainda mais a possibilidade de nos perdermos, comprando uma mediunidade gloriosa no sentido falso, em detrimento da verdadeira mediunidade gloriosa. Para discernir uma da outra, vamos servir-nos aqui de uma outra expressão. A mediunidade gloriosa é a real. E é com Cristo, é com o Evangelho. A outra vamos chamar de a mediunidade vangloriosa. Porque é das vãs glórias. Né? A palavra vanglória, ela significa isso. Vãs glórias, glórias vazias. Vãs. E qual que é esse elemento dos nossos tempos? Que potencializa a possibilidade de nos perdermos. A publicidade.
as redes sociais. O indivíduo mal começa a tarefa. Abre um canal, começa a gerar conteúdo, daqui a pouco, centenas, milhares de seguidores. E ele vai percebendo que quanto mais diferentes sejam as suas ideias, quanto mais inovadoras sejam as suas ideias, mais gente vai seguir. E daqui a pouco ele se afastou de quaisquer balizas de bom senso, de doutrina, de equilíbrio, porque ele já se afastou da proposta da mediunidade gloriosa, que envolve renúncia, disciplina, suor, trabalho interno, humildade. Ele já se abraçou integralmente à mediunidade vangloriosa. Eu me recordo de um caso aqui interessante, o cuidado que Paulo tinha nesse quesito. Há uma passagem, mais de uma passagem em verdade, tanto nas epístolas, mas principalmente no livro Paulo e Estevão. Primeiro aquela passagem em Listra, se não me falha a memória, quando Paulo sobe lá na praça pública, num banquinho, lá num suporte, e começa a anunciar as verdades do Evangelho, e vai anunciando e tal, e as pessoas vão se aproximando, e aí de repente ele vê lá um indivíduo que estava enfermo, paralítico, e sentindo-se inspirado, pede então que em nome do Cristo ele se erguesse e andasse. E o indivíduo é curado no ato. A população então fica ensandecida. Pensam eles, nós estamos diante de Apolo e de Mercúrio. São deuses, são enviados do alto para nós. Já vão buscar o sacerdote, já trazem alguns bois para serem sacrificados em nome daqueles indivíduos. E Paulo, vendo aquela cena toda, o incenso, a ilusão, a falsa glorificação que começava a se formar, Paulo desce, rasga as vestes e diz, vejam, carne e osso, somos seres humanos como vós, indignos dessa glória que pertence ao Cristo, a Deus. É muito emblemática essa postura de Paulo, porque foi cultivada ao longo de toda a vida. O cuidado em não receber uma glória que não lhe pertencia. Saber se ver como vaso que transportava um conteúdo que propriamente não era dele. Vaso de barro, imperfeito, todo um cuidado para não quebrarmos, mas mesmo imperfeitos, se fiéis, se no esforço de purificação capazes de transportar esse conteúdo. É a visão que Paulo tinha dele próprio, da sua tarefa. Como mais tarde, quando em Filipos, na companhia de Silas, ali existia uma pitonisa, uma médium, cujas faculdades eram utilizadas por alguns indivíduos para interesse próprio. Ganhavam recursos pecuniários servindo-se da mediunidade dela. Quando Paulo e Silas chegam à cidade, começam a anunciar o Evangelho, as coisas do Cristo, os espíritos que se manifestavam por meio dela começam a entoar panegíricos, louvores, elogios extremados a Paulo e a Silas. Vejam os enviados do Senhor, vejam os emissários da luz. Paulo, muito consciente sempre, consciente das nossas fragilidades, consciente que qualquer brecha que dermos à vaidade pode ser depois o rombo que compromete a tarefa inteira. Um dia Paulo vai e repreende o Espírito. Fala, olha, em nome do Cristo, não fales mais nesses termos a nosso respeito. E aí a mediunidade dela cessa, os Espíritos param de falar. Claro, quem estava ganhando com aquilo ficou extremamente irritado. Tanto que conseguiram criar ali toda uma confusão que culminou na prisão de Paulo e de Silas. Foram presos por causa disso, por causa da fidelidade, por causa da coragem, do testemunho. Mas isso não abalava Paulo. Tomou lá as 39 chibatadas na prisão e na mesma noite das 39 chibatadas, meia-noite, o guarda ouve algo lá dentro. Quem era? Paulo, cantando hinos de louvor a Deus e ao Cristo por aquela oportunidade. Tanto haviam retificado a mediunidade da moça, convidado ela a pensar melhor no uso da faculdade,
como agora, estando presos, tinham a oportunidade de levar a mensagem do Cristo para os presos. Tem lá um fenômeno insólito, as portas se abrem da prisão, nenhum dos presos foge. Tão fascinados ficaram com o ensinamento de Paulo. Então veja como que Paulo lidava com essa questão. Aliás, inclusive, um ponto muito importante, quando ele repreende o espírito, Silas fica sem entender. Silas fala assim, Paulo, eu não entendi. Ele não estava ajudando a gente? Pô, ele falava bem aqui da gente, falava que nós éramos emissários do Senhor, falava que a gente era mensageiro do Evangelho. E aí, Paulo, você não entendeu, Silas. A gente precisa ter mais consciência, discernimento. Nós não concluímos a tarefa. Nós estamos a meio caminho. Como é que nós vamos aceitar esse tipo de glorificação se estamos longe ainda de levar a tarefa a cabo? Só quem concluiu a tarefa com fidelidade até o fim pode esperar alguma coisa, mas nós estamos longe ainda. E como diria Emmanuel, num caminho de 10 léguas, quem andou 9,5 está na metade do caminho ainda. Porque a meia légua final pode ser onde você põe tudo a perder. Então ele não aceitou, ele falou, na verdade, ao invés de nos ajudar, ele estava criando aqui brechas para que nos perdêssemos, aceitando essas glórias do mundo em detrimento da glória do Cristo, invisível, na consciência do dever cumprido. Mas aí o Silas vai para o outro extremo. Então quer dizer que a gente não deve aceitar a comunicação do além? Quer dizer que a gente tem que fechar essa porta? Não. O cristianismo sem o profetismo, diz Paulo, seria como um corpo sem alma. Como cerrar as portas das esferas mais altas? Como receberemos os ensinamentos do Cristo, se assim o fizermos? O Cristo está vivo, não morrerá nunca mais. É preciso, portanto, mantenhamos esse contato. Mas com critério, com os cuidados que ele mesmo nos propôs. Porque um dos grandes erros do cristianismo foi o quê? Fechar essa porta. Quando a gente olha para o cristianismo nascente, o contato com o mundo espiritual era vivo, era pujante. A gente citou aqui o caso de Antioquia. Você lê o livro Paulo Estevão, você lê o livro Ave Cristo, você vê como era vivo esse intercâmbio. Só que a gente foi, por interesse, por outras coisas, se afastando daquela visão do cristianismo mais pura, mais simples, fomos incorporando elementos nossos e aí já não era mais interessante ouvir a voz dos Espíritos, que nos puxavam as orelhas, que nos alertavam quanto aos desvios. A gente foi fechando essa porta, fomos demonizando esse contato que se perdeu. O Espiritismo, em resgatando o cristianismo, resgata também o intercâmbio espiritual, em bases lúcidas, em bases moralizadas, com Allan Kardec. Porque esse intercâmbio tem uma finalidade sublime, primordial, mas é preciso, haja de nossa parte, muito critério, para não nos perdermos. Para visarmos verdadeiramente a mediunidade gloriosa com Cristo, aquela que envolve luta, sacrifício, estudo, esforço, e não aquela que será medida pelo número de aplausos, seguidores, elogios, né? Pelas correntes que nós vamos criando em detrimento da grande causa a que nos filiamos. E em especial nos nossos tempos, gente, isso é crítico. Isso pede de nós um cuidado imenso para não nos perdermos. É preciso nos baseemos nas grandes referências que nos foram dadas do que de fato é a mediunidade gloriosa. Porque é uma responsabilidade muito grande envolvida. Como disse Paulo lá para Silas, como Kardec também vai dizer, esse intercâmbio com o mundo espiritual cumpre uma função muito importante. Não deverá ser cessado pelos riscos que ele apresenta. Agora, ele precisa ser feito em bases seguras. A sua ausência nos prejudicaria. A sua presença sem controle também. Agora, a sua presença coordenado pelo Evangelho é fonte de vida, de luzes, de bênçãos incomensuráveis para os que aqui estamos encarnados. É o que Paulo disse a Silas. Já imaginou o cristianismo sem o Cristo ressurrecto? Sem o contato de Jesus depois com os discípulos após a crucificação? Que seria do cristianismo? Assim também o espiritismo. É uma vida com os espíritos.
uma vida em que a barreira seja cada vez menor entre os dois mundos. Mas também não significa isso que será um intercâmbio sem qualquer controle, sem qualquer discernimento. Kardec tem um artigo interessante, porque existiam alguns que queriam um espiritismo sem os espíritos. Está lá na revista Espírita, abril de 1866. Ele fala da importância do intercâmbio com o mundo espiritual, do consolo, da orientação, das luzes que nos chegam, como eles nos alimentam de novos ideais, de novas inspirações, mas como Kardec também tantas vezes nos descreveu em O Livro dos Médiuns, na Revista Espírita, que nos sirvamos dessas bases, desses critérios, desses crivos que nos foram dados. Porque na ausência disso, gente, se nos basearmos só nessas glórias que o mundo nos pode dar, quão fácil é nos perdermos. Quando olhamos, ontem mesmo, passeava pelo YouTube, alguns canais, podcasts, e assim, se você acha que uma ideia é esdrúxula, fantasiosa, existem outras ideias 10 vezes mais fantasiosas que essas que são propaladas como sendo mediunidade, como sendo intercâmbio com o mundo espiritual, com milhares e milhares de seguidores. Então isso está aí. Diria até que com maior alcance do que essa mediunidade séria, embasada, criteriosa que o Espiritismo nos propõe. Mas por que disso? Uma mediunidade gloriosa baseada na glória do mundo, em que não importa o que eu estou semeando, não importa a coerência, a fidelidade, importa o quanto eu estou alcançando, o que eu estou recebendo de retorno, de destaque. E aí vamos vendo médiuns e mais médiuns, companheiros e companheiras que iniciaram nesta seara, começando até bem, mas que daqui a pouco começam, porque o alcance começa a ser enorme, porque os convites e arrastamentos também, as tentações, daqui a pouco começam a se apartar daquilo que vem agora como um entrave. O Espiritismo, a doutrina, os critérios são um entrave, são um limitante, limitam a expressão da faculdade. E aí você vê o indivíduo começar a criar a sua própria corrente, a trazer as suas inovações, os seus métodos novos, diferentes. Não que a doutrina não vá progredindo, sempre irá, mas sempre de maneira embasada, como a construção de um edifício. Agora, quando não há mais esse compromisso, quando mais ansiamos pelas glórias do mundo, aí facilmente nos libertamos daquilo que considerávamos amarras, impedimentos, e caímos na mediunidade vangloriosa, em que em busca dessas vãs glórias, abrimos mão de um compromisso moral, abrimos mão de uma proposta de lucidez, complicamos-nos a nós próprios, bem como a outros nesse nosso trabalho, desviamos, deturpamos o entendimento quanto às leis da vida, quanto ao mundo espiritual, em milhares e milhares de criaturas, alimentando ilusões, alimentando a ideia de que por caminhos mais fáceis, por meio de atalhos, chegaremos a alcançar a verdadeira felicidade ou os triunfos e gozos que almejamos. E aí o indivíduo cria a escola própria, a sua corrente, afasta-se, e aí começa a envolver-se com determinados ganhos, sejam de ordem pecuniária, seja de ordem de reconhecimento mesmo. Porque não é só a mediunidade que começa a envolver-se com ganhos materiais aquela que se desvia. Os ganhos podem não ser materiais, podem ser de reconhecimento. Também é um desvio, segundo o próprio Kardec, os Espíritos nos dizem. E aí, não só comprometemos em muitos corações o entendimento das leis espirituais que regem a vida, como da própria espiritualidade, do intercâmbio, do que estamos fazendo aqui, da própria doutrina espírita. Isso faz-me recordar um caso que está narrado no livro Os Mensageiros. Boa parte dos capítulos iniciais do livro Mensageiros, como nós sabemos, são casos de espíritos que, tendo se preparado muito no mundo espiritual, lá em nosso lar,
falharam clamorosamente na sua última existência. Então eram tutelados de nosso lar, estudaram, prepararam-se por anos a fio para cumprirem determinadas tarefas do mundo. Um como expositor espírita, outro como dirigente, outro como médium, outro como dialogador de uma reunião mediúnica. E aí nós temos ali o capítulo 7, o caso de Otávio, que foi um desses que se perdeu. No capítulo 8 temos o caso de Acelino, que era um desses que havia se preparado para ser médium no mundo. Estudado, tal, para, encarnando no seio da doutrina espírita, poder exercer a mediunidade conforme nos apresentou Kardec e Jesus. Mas aí ele vai descrevendo como que gradualmente, pelas pequenas brechas iniciais que vamos dando, a gente vai se perdendo, a gente vai se desviando. É um sacrifício, é uma renúncia que não estou disposto a fazer, é uma exigência que eu começo a apresentar. Ah não, mas eu trabalho tanto, então é justo que eu ganhe por isso, não é? Tá bom que eu sou intermediário, mas eu dou aqui do meu tempo. E ele começa a abrir certas brechas. Os convites são muitos, olha, traga aí uma comunicação para nós, a gente te paga. E aí ele vai nessa. Tudo começa com um ponto de sombra, daqui a pouco é uma sombra compacta que envolve o indivíduo como um todo. Diz ele, cheguei mesmo a escarnecer do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E já vimos, gente, corações que começaram tão bem e que chegaram a ponto de escarnecer do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é aquilo que Jesus diz a Herodes, ou melhor, a Pilatos. Quem é da verdade, ouve a minha palavra. Mas quem se acumplicia com a mentira para si mesmo, daqui a pouco tem dificuldade de ouvir a verdade do Cristo. Não tem mais ouvidos para a verdade. Porque fez um pacto com a mentira em si mesmo. Engana-se a si próprio e daqui a pouco não consegue ver valor nem mais nos ensinamentos de Jesus. É o caso dele. E aí ele desencarna em lamentáveis condições. E aí o André Luiz, conversando com ele e com outros lá, em determinado momento, o Acelino diz assim para eles. Isso está no capítulo 8 do livro Os Mensageiros. Não fui homicida, nem ladrão vulgar. Não mantive o propósito íntimo de ferir ninguém, nem desrespeitei os alheios lares. Mas, indo aos círculos carnais, para servir as criaturas de Deus, nossos irmãos, auxiliando-os no crescimento espiritual com Jesus, apenas fiz viciados da crença religiosa e delinquentes ocultos, mutilados da fé e aleijados do pensamento. Não tenho desculpas, porque estava esclarecido. Não tenho perdão, porque não me faltou assistência divina. E ele encerra dizendo, com uma pergunta retórica, podem avaliar a extensão da minha culpa? Então você veja, esse médium não usurpou o lar de ninguém, não feriu ninguém, não matou ninguém. No entanto, quantas consciências ele desviou da realidade da vida, do que é o real caminho de progresso e libertação espiritual. Por isso que ele fala de aleijados e mutilados da fé e do pensamento. Porque a criatura, num falso entendimento do que é a vida, fica cheia de acessórios, digamos assim, cria dependências daquilo que não é essencial. Acomoda-se com essa ou aquela bengala, com esse ou aquele acessório, terceiriza responsabilidades, fica apegada, dependente disso, não consegue caminhar com as pernas próprias. Porque lhe foi deturpado o entendimento do que é a construção espiritual efetiva, do que é o caminho libertador de fato, que passa sempre por sacrifício, renúncia, disciplina, trabalho, esforço.
Então veja como ele sentia o rebote da tarefa não bem cumprida, do desvio no âmbito da mediunidade. Por quê? Porque ele escolheu a mediunidade vangloriosa em detrimento da mediunidade gloriosa com Cristo. E quantos hoje no mundo, à medida que vão ganhando alcance, escolhem a mediunidade vangloriosa em detrimento da mediunidade gloriosa com Cristo. Portanto, é um elemento desafiador dos nossos tempos, ser médium em tempos de publicidade extrema. É um pulo, é um sopro, para daqui a pouco você ter milhares de pessoas atrás do que você fala. E aí o que notamos? Parece que quanto mais esdrúxulas as ideias, mais gente quer seguir, mais gente se interessa. E aí é o que eu falei. Você faz um passeio no YouTube. Se você quer ver devaneio e ilusão, faz um passeio no YouTube. Você vai ver o que você imaginar de fantasioso multiplicado por 10 vezes. Aí olha para a vida do Chico, olha para a vida da Ivone, olha para a vida do Divaldo, a criatura fala, nossa, né? Não tem nada assim de... Porque os olhos não conseguem ver a verdadeira glória. Está falando lá de... Não vou nem citar aqui as coisas as mais estranhas. Ai, que coisa, né? Fascinante. Quando fascinante mesmo é 70 anos de mediunidade vivida impolutamente, sem um ganho pessoal e com todos os sacrifícios por amor ao Cristo. Isso é fascinante. Não é essas ideias esdrúxulas que são aventadas aí por vidas que muitas vezes estão bem distantes do que é a proposta da vivência com Jesus. Então é uma escolha que nós precisamos fazer. Sejamos médiuns ou sejamos espíritas, que mediunidade nós queremos? A vangloriosa ou a gloriosa? Exemplos não nos faltaram. Está aí o Chico, está aí a Ivone, está aí o Divaldo, está aí uma Isabel Salomão. Nomes que realmente elevaram a mediunidade àquilo que Kardec disse em O Evangelho segundo o Espiritismo. A mediunidade é uma coisa santa, que deve ser exercida santamente, religiosamente. Essa é a mediunidade gloriosa. Essa é a mediunidade com Cristo. A que se baseia na consciência tranquila, na cabeça posta no travesseiro, leve e em paz pela fidelidade ao dever. Na disposição de ouvirmos críticas, aprendermos, termos o nosso trabalho analisado. Porque o primeiro sinal do médium vanglorioso é não aceitar qualquer questionamento ao seu trabalho, é partir para o ataque a qualquer um que ouse questionar o seu trabalho. Aí temos o primeiro indicativo. Agora, mediunidade gloriosa é isso aqui. Francisco Cândido Xavier, Testemunhos de Chico Xavier. Esse livro aqui tinha que ser lido por todo médium, por todos nós espíritas, porque, como diz o nome, Testemunho de Chico Xavier, isso aqui é o ser humano por detrás da tarefa, em que muitos verão apenas a glória, Chico Xavier. Mas isso aqui é a luta humana, isso aqui é o esforço, isso aqui é a renúncia, isso aqui são os silêncios, são as lágrimas ocultas. Como lá, Recordações da Mediunidade, de Ivone Pereira. Então, Chico Xavier manda uma carta para o Vantuil, presidente da FEB, que diz assim: façamos de conta que eu sou um pescador, no dizer de um espírito amigo. Hei de enviar-te sempre o resultado da pescaria, e examinarás o material antes de ir ao mercado, não é? Lançarás apenas o que achares de utilidade. Então, Chico Xavier, a esse tempo, um médium que já vinha consagrando-se, ele diz: eu vou e pesco, te dou o material da pesca, você analisa, aproveita o que você quiser. Se não prestar, joga fora. Chico Xavier. Quando o médium mal saído dos inícios da tarefa, é questionado ali numa mensagenzinha, abandonou, acabou a mediunidade, saí da casa, saí do grupo. Chico Xavier. Isso aqui é mediunidade, gente. Humildade a toda prova. Não é por nós, é pelo Cristo. A causa é maior do que nós, do que o nosso personalismo.
Isso é tão desafiador, gente, que recentemente nós temos tido aí a bênção, né, de no movimento espírita contarmos com uma série de informações novas quanto aos bastidores da codificação. Carlos Sete, um grande pesquisador, recentemente lançou um livro, Espíritos sob Investigação, em que ele traz uma série de informações inéditas sobre Kardec, sobre os médiuns que participaram da codificação. Ele conseguiu identificar muitos deles. Quando nasceram, quando morreram, o que faziam da vida, quem eram, pesquisa fantástica. E o que a gente nota ali? Muitos dos médiuns que participaram ativamente com Kardec se afastaram depois, romperam com o espiritismo. Um desses casos muito nos chama a atenção. O Sr. Dumbell, médium de Erasto. As mensagens de Erasto, que contribuiu tanto com a doutrina espírita, o Livro dos Médiuns, Revista Espírita, em geral, quase todas pelo Sr. Dumbell. Até mesmo por ele, algumas das mensagens do Espírito de Verdade. Ele que esteve, por exemplo, por detrás da coordenação do trabalho, o Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec estava num retiro em Saint Adresse, e aí o Sr. Dumbell recebia a mensagem em Paris e mandava para Kardec sem que ninguém soubesse no que ele estava trabalhando. Ele recebia a mensagem de Erasto, mandava por correio para Kardec, conduzindo o desenrolar da obra. Pois bem, Dumbell, em algum momento, aparta-se de Kardec, vira uma dissidência no movimento espírita, e premido pelos seus conflitos, pelas suas dores, infelizmente, e aqui abrimos um parêntese, enviamos a ele as nossas vibrações de carinho e gratidão, onde quer que esteja. Imaginamos que talvez já de volta ao palco do mundo, nos processos retificadores, mas ele infelizmente chega a suicidar-se, culminando assim uma vida que foi tão profícua para o Espiritismo. Para vermos que não é simples a tarefa mediúnica, real e fiel com Cristo. Por isso também nesta obra, orientando Chico Xavier, Emmanuel disse o que Chico levou a peito até o fim. Meu filho, na tarefa cristã, começar é fácil, continuar é difícil, mas chegar ao fim é crucificar-se. Porque é isso. 1 milha, 2 milhas, 9 milhas, você divisa o fim. Essa última milha pode ser a mais perigosa. Por isso que chegar ao fim é crucificar-se. Então que Dumbell receba as nossas vibrações de carinho e gratidão. Certamente a misericórdia divina há de ampará-lo, já deve estar aí de volta ao palco e ao cenário do mundo para seguir na tarefa. Mas isso é a mediunidade que está proposta. Esse é o dever. Como Kardec vai dizer em O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 19, no item 10, quando fala da figueira seca, ele serve-se dessa imagem para falar dos médiuns. Eu acho uma interpretação muito valiosa de Kardec, porque ele diz assim: os médiuns suprem nos espíritos o que lhes falta, os órgãos. São, portanto, os mensageiros dos espíritos. E, em especial, em momentos de renovação como os que nós vivemos, tem uma função muito especial. A de serem árvores para nutrirem espiritualmente os seus irmãos. Então, a função essencial do médium é ser uma árvore dadivosa, cuja vida oferte alimento espiritual, pelas cartas, pelas mensagens e pelo testemunho, pelo exemplo. No entanto, diz Kardec, se desviarem o uso dessa faculdade para aquilo que seja fútil ou prejudicial, se associarem essa faculdade apenas aos interesses mundanos, se ao invés de darem frutos sazonais, ou seja, maduros, derem maus frutos, se recusarem-se a colocar essa faculdade a benefício dos outros e a tirar proveito dela para o próprio aperfeiçoamento, serão como a figueira que secou. E para trazer essa figueira de volta à vida, gente, haja adubo, haja água depois, para trazer a figueira de volta à vida. A misericórdia de Deus é sempre infinita e é possível trazer de volta à vida a figueira que secou. Mas é o que o Acelino aqui disse, porque ele era uma figueira que secou. Ele disse,
nessa palavra ou nessa pergunta em que podemos sentir a expressão do seu coração. Podeis dimensionar a dimensão da minha culpa? Podeis avaliar a dimensão da minha culpa? Eu que tinha por tarefa ser a árvore a ofertar o alimento para as criaturas do mundo, nesses tempos de renovação, e que me vejo agora como uma figueira que secou. Uma figueira seca. Então, preenchamos com Jesus e com Kardec dessa consciência, desse bom senso, entendendo que mediunidade gloriosa, no sentido real, é isso aqui. Mais uma vez, Chico Xavier, agora em carta de 4 de janeiro de 1948. Chico diz assim, a Vantuil, compreendo-te as lutas na direção da casa que nos é tão venerável. Ele fala aqui da FEB. Eu nada represento. Sou um verme na máquina do serviço espiritual. E de há muito me sinto em pleno fogo. Agora, como ele descreve a sua experiência mediúnica. E sei que muitos médiuns aqui talvez se identificarão. Há momentos em que me vejo desencarnar sob a pressão das duas esferas, a visível e a invisível. Porque sendo intermediário entre as duas, o médium tanto sofre mais com os impactos de cá, como também com os impactos de lá. Então é dobrado o peso, o fardo, mas também as possibilidades de enriquecimento da alma são enormes, se soubermos levar a cabo esse ministério. E diz ainda Chico, valha-nos, meu caro amigo, a afirmativa do apóstolo, aqui ele fala do apóstolo Paulo, na sua carta aos Hebreus 12, 29, quando nos disse, o nosso Deus é um fogo consumidor. A mediunidade com Cristo é um fogo consumidor. Creio que todo médium, no esforço sincero por vivê-la com Cristo, saberá o que Chico quis dizer. É um fogo que nos consome, porque pede de nós a luta, a renúncia, o sacrifício, o suor, mas ao mesmo tempo é o fogo que nos purifica. Benditas as lutas, benditas as dores, levadas a cabo, tomadas a ombro por amor a Jesus. Que o diga um Paulo, que o diga um Chico, que o diga um Eurípides Barçanufo. O fogo que purifica, que nos consome no processo, pode ser também a labareda, a tocha que ilumina muitos, se soubermos ser fiéis. Agora, infeliz o coração que troca essa glória real, muitas vezes invisível ao mundo, pela glória dos sentidos, pela vanglória vazia, efêmera, passageira, dos aplausos, dos incensos, do status ou dos triunfos mundanos. Porque, tendo o médium a tarefa de ser esse intermediário e, portanto, de nutrir espiritualmente as coletividades, de trazer ao mundo novas ideias, novas luzes, que muitas vezes entrarão em choque com o que o mundo ainda cultua, naturalmente que ele vai sofrer o rebote de resistência a essas ideias. Atacando a mensagem, atacarão também o emissário. Todos os grandes médiuns da história demonstraram isso. A árvore mais frutífera é a mais apedrejada. E é por isso, então, que o nosso querido Leon Denis, numa fala de estímulo, de esperança, mas também de consciência, antecedendo o capítulo 26 da Mediunidade Gloriosa, no finalzinho do capítulo 25, ele diz: os médiuns terão ainda por muito tempo que sofrer pela verdade. Não foi o que Cristo disse a respeito de Paulo? E eu mostrarei a ele quanto lhe competirá padecer por amor de meu nome. Lá foram chibatadas, lá foram pedradas, lá foi até a culminância no martírio. Hoje são as pedras da calúnia, são as farpas da incompreensão, são as tentações sem conta
que o mundo moderno, assim tão conectado, nos propõe. Mas é a luta proposta. Como disse o Chico, ou como disse Emmanuel ao Chico, né? Até com o bom humor que lhe era característico, aquela vez que o Chico foi parar na reportagem da revista Cruzeiro, o Chico ficou muito triste com aquilo. Ele, então, meio inconformado, né? Falou assim para o Emmanuel: mas por que você não me avisou? Que eles eram falsários? Né? Eles foram entrevistar o Chico apresentando-se como que não eram. E é muito interessante porque tem uma entrevista depois de um desses que foi entrevistar o Chico para aquela reportagem, que ao saírem dali eles levaram 2 livros, um para cada. E eles acharam que tinham saído assim por cima, né? Que tinham enganado o Chico, que era um caipira lá do interior, um matuto ingênuo. E passado algum tempo da reportagem e tal, um deles resolveu abrir o livro e viu lá uma dedicatória de Emmanuel que dizia o nome real dele, Davi Nasser, e o abençoava. E ele ficou, né? O olho arregalou daquele jeito, ele ligou para o companheiro: viu, você abriu o livro lá que a gente... O outro também não tinha ainda visto o livro, foi lá, abriu, estava o nome dele lá também. Mas o Chico ficou inconformado. Por que você não me avisou? O mano falou: essa prova, esse tipo de prova, é você quem tem que discernir, Chico. É você que tem que avaliar. Mas fica tranquilo. O Cristo foi para a cruz, você só foi para o cruzeiro. O Cristo foi para a cruz, você foi para o cruzeiro. Paulo tomou pedra física. Nós tomamos outro tipo de pedrada hoje. Paulo levou chibatadas reais. O chicote que nós levamos hoje é outro. Mas é a luta do médico. Por amor à verdade, sofrendo o rebote da sombra. Os adversários do Espiritismo continuarão a difamá-los, a lançar-lhes acusações. Procurarão fazê-los passar por desequilibrados, enfermos e por todos os meios desviá-los de seu ministério. E hoje os atrativos, como dizíamos, são muitos, enormes, os atrativos de desvio. Sabendo que o médium é condição sine qua non do fenômeno, esperam assim causar a ruína do espiritismo em seus fundamentos. Em caso de necessidade, farão surgir médiuns exploradores e fictícios, que não tem faltado em nossos tempos. Algo que, por vezes, acaba marcando, acaba desdobrando-se, acaba transbordando, infelizmente, para a doutrina espírita. Mas aí a importância de termos médiuns fiéis que façam o contraponto, que demonstrem o contraponto, como Chico fez ao longo de toda a vida. Cumpre neutralizar essa tática. E para esse fim, então como é que a gente neutraliza essa tática? Se tem muitos desviando-se do propósito, deturpando o que é o intercâmbio, qual o meio de lidar? Principal meio, diz aqui Denis. Cumpre para esse fim proteger e animar os bons médiuns. Como é que a gente protege o bom médium? Convidando-o ao estudo, amparando-o moralmente, sendo o conselho até o puxão de orelha quando preciso. Assim protegemos e animamos, sempre contato, com amorosidade, nunca com franqueza excessiva, nunca com violência. É preciso proteger, animar, estimular, poderíamos dizer, os bons médios, cercando da necessária fiscalização o exercício das suas faculdades. Magnífica é a sua tarefa, ainda que frequentes vezes dolorosa. Quantos esforços, quantos anos de experiência, de expectativa, de provanças e de súplicas, até chegarem a receber e transmitir a inspiração do alto. São muitas vezes recompensadas unicamente com a injustiça, mas operários de plano divino rasgaram o sulco e nele depositaram a semente de onde se há de erguer a seara do futuro. Caros médiuns, diz Denis, não desanimeis. Furtai-vos a todo desfalecimento. Elevai as vistas acima do mundo efêmero e poderíamos dizer, acima das efêmeras glórias, das vãs glórias. Atraí os auxílios divinos, suplantai o eu, libertai-vos
dessa afeição demasiado viva que sentimos por nós mesmos. Viver para os outros, eis tudo. Tende o espírito de sacrifício. Preferi conservar-vos pobres, a vos enriquecerdes com os produtos da fraude e da traição. Permanecei obscuros, de preferência, a traficardes com os vossos poderes. Sabeis sofrer por amor ao bem de todos e para vosso progresso pessoal. A pobreza, a obscuridade, o sofrimento possuem seu encanto, sua beleza e magnitude. É por esse meio que, lentamente, através das gerações silenciosas, se acumulam tesouros de paciência, de energia, de virtude, e que a alma se desprende das vaidades materiais, se depura e santifica, e adquire intrepidez para galgar os escabrosos cimos. Porque se aqui citamos as mediunidades gloriosas, verdadeiramente, que foram conhecidas pelo mundo, Chico, Ivone, entre outros, não nos esqueçamos das mediunidades gloriosas que passaram por esse Brasil, nos rincões mais obscuros e que foram somente conhecidas de alguns poucos ali do entorno e, acima de tudo, por Deus e pelos Espíritos. Saíram do mundo quais anônimos para adentrarem na vida real quais triunfadores do Espírito. Que esse seja o nosso mote na tarefa com Jesus. Seja na mediunidade mais definida, de caráter mais específico, seja na mediunidade entendida e vivida no seu sentido mais amplo, fazendo-nos intermediários da luz e da glória, do bem e do amor. Que Jesus a todos nos abençoe e que esses exemplos da mediunidade gloriosa real possam nos inspirar, dizendo-nos que não há glória maior do que o testemunho da nossa consciência e de que não há glória real sem os caminhos do sacrifício, da renúncia e do suor pela causa do Cristo, pela causa do Evangelho. A todos muita luz e muita paz.